Deixa eu te fazer uma pergunta rápida e responde com sinceridade. Você acha que a civilização humana vai durar? Porque algumas das sociedades mais inteligentes da história acreditavam que eram indestrutíveis. Elas dominavam ciência, engenharia, astronomia e mesmo assim desapareceram, sem aviso, sem sobreviventes, sem retorno. Hoje, a ciência chama isso de o grande filtro, e a pergunta não é se ele existe, é se nós já passamos por ele ou se estamos exatamente agora entrando nele. Não sai desse vídeo, porque o final muda completamente como você enxerga o futuro. Você sabe, né? Civilizações antigas não entraram em colapso como nos filmes. Elas não explodiram. Não foram aniquiladas por um único evento. Elas simplesmente desligaram. Os maias são o exemplo mais perturbador. Uma sociedade com matemática avançada, calendários extremamente precisos, cidades complexas, estradas, agricultura inteligente, tudo funcionava. E então, em poucas gerações, as cidades foram abandonadas. Não há sinais claros de guerra total, não há crateras, não há uma causa única definitiva, só silêncio. O Vale do Indo mostra o mesmo padrão: infraestrutura avançada, planejamento urbano impecável e depois, vazio. Essas sociedades não eram fracas, elas estavam no auge, e é exatamente isso que torna a história assustadora. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você ouve essas histórias, você pensa, isso é coisa do passado, ou sente um incômodo estranho, como se algo aí não estivesse tão distante assim. Porque o mais assustador dessas civilizações não é o fato de terem desaparecido, é que antes de cair, elas também achavam que estavam indo bem. Na astrofísica existe uma ideia que assombra pesquisadores, o grande filtro. Ele não é um meteoro, não é uma invasão alienígena, não é um apocalipse repentino, é algo muito pior. O grande filtro é o ponto onde uma civilização cresce mais rápido do que consegue se controlar. Tecnologia avança, população cresce, consumo explode, complexidade se torna impossível de gerenciar. Por fora, tudo parece progresso. Por dentro, o sistema começa a falhar. E o mais assustador, as civilizações não percebem quando cruzam esse ponto. Elas só percebem quando já é tarde demais. E aqui é onde muita gente se perde, porque a gente gosta de acreditar que progresso é sempre sinônimo de segurança, que tecnologia resolve tudo. Mas e se o maior perigo não for parar de avançar? E se for avançar rápido demais, sem entender o que isso está custando? Quando os cientistas analisam colapsos civilizatórios, 3 erros aparecem repetidamente. Primeiro, o erro ambiental. A sociedade consome mais rápido do que a natureza consegue repor. Nada quebra de imediato, mas o sistema começa a perder estabilidade. Segundo, o erro social. Quando os recursos diminuem, a cooperação morre. Grupos brigam entre si. A energia que salvaria o sistema é gasta em conflito. Terceiro, o erro tecnológico. Aqui não existe recuperação. A tecnologia chega a um ponto onde um único erro é suficiente para destruir tudo. Quanto mais avançada a civilização, menor é a margem de erro. Isso não é teoria, é padrão histórico. Talvez você esteja pensando agora, ok, mas isso não tem nada a ver comigo. Só que essas civilizações também achavam isso. Nenhuma delas acordou um dia dizendo, hoje vamos colapsar. O colapso acontece quando ninguém acha que ele é possível. Agora a gente vai dar um passo que muda tudo, porque se esse padrão se repete na Terra, a pergunta deixa de ser histórica e passa a ser cósmica, e talvez o silêncio do universo não seja um mistério bonito, mas um alerta que ninguém quer ouvir. O paradoxo de Fermi pergunta, se o universo é tão grande, onde estão todos? Talvez a resposta seja simples e aterradora. Talvez as civilizações cheguem longe demais, rápido demais, e não consigam frear. Se uma civilização controla a energia de uma estrela, um erro não destrói uma cidade, destrói um sistema inteiro. Talvez o universo não esteja vazio, talvez esteja cheio de histórias que terminaram mal, e talvez o silêncio não seja ausência de vida, talvez seja o som do que sobrou depois do colapso. Se você chegou até aqui, é porque alguma coisa te incomodou. Não é medo, é reconhecimento. A sensação de que essa história não é só sobre civilizações antigas, mas sobre a nossa. Agora junta tudo, civilizações avançadas, colapsos rápidos, padrões repetidos, silêncio cósmico.
Talvez o maior inimigo da inteligência não seja algo externo, talvez seja ela mesma. A tecnologia não é o problema, o conhecimento não é o problema. O problema é chegar longe demais antes de aprender a parar. A pergunta final não é se a humanidade vai desaparecer. A pergunta real é: será que já cruzamos o ponto onde não dá mais para voltar? Se esse vídeo te fez pensar, deixa o like, se inscreve no Você Sabe, né? E ativa o sininho, porque no próximo vídeo a gente vai falar sobre como algumas civilizações talvez tenham conseguido escapar do grande filtro. E isso pode ser a diferença entre sobrevivência e silêncio.